Sim, meu Deus, boa noite, a paz do Senhor seja com todos. Se você está feliz, diga um amém aí na sua casa. Eu estou muito animado com tudo que está acontecendo neste lugar. Sabe, aqui é palpável a presença de Deus. E eu quero que isso seja estendido dentro da sua casa nessa noite. Sabe, vamos continuar nesse espírito de adoração. Eu quero fazer uma oração. Meu Pai, Espírito Santo de Deus, meu Deus, nos ajude, ó meu Pai. Nos ajude agora a compreender a Tua palavra. Meu Pai, para que haja uma renovação na nossa mente, no nosso interior. Meu Pai, para que nós possamos vivenciar tudo que o Senhor desejou para nós neste tempo. Meu Deus, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos chamou para guerrear, para lutar, para pelejar, ó meu Pai, pelo reino. E meu Deus, a cada família agora que está em casa, Espírito Santo, a cada lar, a cada pessoa que está assistindo este culto, meu Deus, eu te peço que o Senhor toque no íntimo, no coração, que o Senhor, ó meu Pai, derrame, meu Pai, da Tua presença, do Teu querer, do Teu amor, e que essa noite nós possamos ser confrontados pelo Teu amor. Nos ajude, ó meu Pai, a ser confrontados, para que haja mudanças reais nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este lugar, muito obrigado por esta equipe que está trabalhando, muito obrigado, ó meu Pai, porque nós podemos evangelizar, porque nós podemos falar do Teu amor, porque nós podemos amar vidas através da Tua palavra. Meu Deus, continue distribuindo da Tua graça sobre nós esta noite, e faça o Teu querer, e realize o Teu querer em nós e através de nós. Amém? Amém. Muito obrigado, Espírito Santo. Sabe, esse tempo que nós estamos vivendo está marcando a nossa história. Este tempo não é comum, não é normal. Tudo que está acontecendo, nós vamos refletir isso por mais 50 anos, se aqui estivermos, por mais 100 anos. Sabe, nós não sabemos o tempo de Deus, o que Ele está a se cumprir ainda nessa restauração da terra. Mas eu quero com você meditar esta noite, no que nós temos de o tempo Cronos, sabe, aquele que acontece dentro do nosso cronológico. E também eu quero pensar com você sobre o tempo Kairos, o tempo de Deus. Porque todas as vezes que houve algo numa maneira global na terra, era uma intervenção de Deus na restauração da humanidade. E todas as vezes que eu estou intercedendo, orando pela pandemia, por esse caos, me vem essas mudanças, esse tempo de Deus sobre a terra. Se nós pensarmos como o dilúvio, por exemplo, alguns viram como caos, mas após a história nós vemos como a restauração de Cristo na terra. E é isso que eu quero compreender esta noite junto com você. O tipo de tempo que nós estamos inseridos. Porque como você age, você pode mudar situações. Como você se posiciona, você pode influenciar pessoas e situações. É provável que você entenda essa interferência de Deus. Mas muitos ainda estão se perguntando por que Deus permitiu isso? E esta não é a pergunta certa. Como você vai gerenciar este tempo na sua vida, este momento? Há 3 possibilidades. Talvez você vai seguir ela, pensando no seu mundo material, aquele que sua mente alimenta todos os dias, que você está preocupado por como você vai comer, como que você vai pagar as suas contas, como que você vai sustentar a sua família. Talvez a outra possibilidade é aquela de uma maioria de pessoas que acreditam em Deus ou em um ser superior.
talvez elas não estão tanto inseridas dentro do caos, mas ela também está vivendo apenas o mundo natural. O que é o natural, para que fique mais fácil para você, para nós essa noite? Talvez você pense que há 6 meses, como o pastor falou hoje aqui de manhã, eu quero voltar aqui à memória. Você pense assim: Deus, Ele é soberano, Deus está no controle de tudo, eu vou vencer, tá? Esse tempo é uma provação, eu estou passando por isso e tal, e você fica enérgico. Aí de repente, como hoje foi dito aqui no Tadel, o pastor citou, e se a pandemia durar 6 meses? Aí aquela sua motivação, aquela sua empolgação, ela sai da estaca 100, volta para a estaca 0, e seu emocional te puxa, sabe, para o medo, para a angústia, para o temor, para o desespero. Esse é o nosso corpo natural. Ora, nossas emoções são elevadas, ora, nós temos o medo que nos puxa, que freia as nossas emoções para o lado da confiança. Eu queria explorar com você que esta segunda possibilidade, você até acredita, você tem fé, você pensa no Kairos, mas você ainda está preso no tempo cronológico. Você vive numa balança e ora você está vivendo no Kairos, no tempo de Deus, ora você está vivendo no Cronos, no tempo da humanidade, nessa fase terrena que nós estamos. Então, há 3 possibilidades. A primeira, você pode agir somente pelo material e não pensar em Deus. Segundo, você pode estar vivendo, pensando uma parte em Deus, uma parte no seu material. Então, você fica no natural. Que todo ser humano tem essa parte de fé e essa outra situação de medo. E você pode também ter uma terceira possibilidade. Qual é? É você viver apenas no tempo Kairos. Sabe, essa possibilidade é a mais fantástica que eu tenho para te apresentar esta noite. Você pode viver pelo material, você pode viver no natural, ou você pode escolher viver totalmente no espiritual. E quando você consegue elevar a sua vida, a sua mente no mundo espiritual, você não vive mais pelo tempo da terra, mas você se move pelo tempo dos céus. Sabe, você é elevado a viver pela eternidade. Não tem a ver com tempo passageiro, tem a ver que tudo está escrito na eternidade. Eu quero chamar você para entender isso comigo. Sabe, há certas situações na Bíblia que tem que destravar a nossa mente. Eclesiastes 3,15 vai dizer que o que é, já foi. E o que será, também já foi. Esse é o tempo Kairos. Tudo que nós estamos passando hoje está escrito dentro da eternidade. Meu Deus! Tudo já foi. Tudo já está escrito e determinado. Tudo o que vai ser, já foi. E isso é a loucura do Evangelho. Passado essa introdução, eu quero que você fique comigo, que hoje nós vamos sonhar muito com a eternidade. Eu quero você junto comigo aqui, para nós entendermos os nossos próximos passos. Porque hoje o pastor citava, passada a pandemia, meu Deus, essa pergunta falou comigo hoje cedo. O que nós seremos após a pandemia? Como será a igreja pós-pandemia? Pense, nós somos a igreja. E ele disse algo fantástico. Como nós seremos reconhecidos como igreja? Meu Deus, está comigo ainda? Se você compreender, essa noite nós vamos reativar os nossos sonhos. Mas mais do que sonhar, o que eu quero esta noite com você, mais do que sonhar com a eternidade, eu quero alinhar os céus com a terra. Por isso o tema que eu dei essa mensagem é sonhos que se realizam.
sonhos que se realizam. E eu te peço, pegue hoje uma caneta para você anotar algumas frases que podem te incentivar neste momento que o seu corpo, que você estiver desmotivado, que você estiver perdendo a sua fé. Efésios 3:20, nós vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, Efésios 3:20. A palavra de Deus vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe, aquele que pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. E eu estou falando de sonhos, eu estou falando do tempo da eternidade, e até o final eu quero que você compreenda, porque todos nós precisamos sonhar. E por que Efésios 3:20? Porque sonhos são pensamentos. Sonhos são imagens que se apresentam à nossa mente. Sonhos são pensamentos. Sonhos são imagens que se apresentam à nossa mente. Às vezes eu mesmo sou um que sonho muito acordado. Você não precisa estar dormindo para sonhar. O bom é que você continue sonhando acordado, para que você tenha o que viver, o que se motivar para o futuro. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Tudo o que captamos através da nossa visão, tudo que nós ouvimos, tudo isso forma os nossos pensamentos e os nossos sonhos. Sabe, todos os sonhos nascem dos nossos pensamentos. Por isso que é importante a maneira que você está discernindo o tempo e pensando, para que você continue tendo sonhos e que seus sonhos estejam alinhados com os céus. Este é o alinhamento da noite. E muitas vezes, nessa diversidade de sonhos, você sonha com diversas situações da vida. Sabe, você sonha com bens materiais, você sonha com situações naturais em ajudar o próximo, e você sonha com a vida após a morte, para aqueles que já pensam na eternidade. Mas há algo importante a se refletir, porque algumas pessoas, elas dizem que alguns sonhos se realizam e outros não. A maioria de nós, na verdade, pensa desta maneira, que nós devemos sonhar muito, mas nem todos sonhos serão realizados. E isto é uma verdade. Em algumas situações, nós ouvimos pessoas dizerem que o meu sonho morreu. E eu quero que você anote a primeira verdade, ou já a terceira ou quarta dessa noite, sabe? Mas eu quero que você anote isso. Quando alguém falar para você, ou se você já falou, meu sonho morrer, eu quero que você lembre desta frase. Eu li certa vez num livro, e essa frase dizia assim: os sonhos não morrem. Quem morre são os sonhadores. Meu Deus, preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Os sonhos não morrem. Quem morre são os sonhadores. Isso é muito importante na nossa vida. Talvez você já se deparou com isso. Sabe, pessoas que sonham muito. Eu vou dar um exemplo, como eu estou falando de sonho, de padaria, tá, gente? A padaria, comer um sonho, aquela coisa toda maravilhosa. Às vezes você pensa no sonho de creme, no sonho de doce de leite, e aí você inventa um sonho cheio de Nutella, de chocolate, uma mistura santa lá, maravilhosa. E você fala, nossa, esse sonho aqui, quem comesse compraria 10 dele. E aí você pensa nisso, imagina, se um dia eu abrir um negócio, vai ser sobre padaria, sobre sonhos. E passado um tempo, você está na sua convivência normal, no seu dia a dia, e de repente alguém te fala de uma padaria, ou você avista uma padaria nova. Quando você chega lá,
tem um sonho diferente, muito parecido com aquele que você imaginou um dia. Talvez você já passou por essa situação, e sabe o que aconteceu? Você deixou de sonhar e outro realizou. Sabe, sonhos é como uma semente, a semente às vezes precisa morrer para ela nascer. E talvez ela morreu dentro de você, mas nasceu na vida de outro. Meu Deus! O que você está fazendo com os sonhos que Deus entregou nas suas mãos? Será que a sua vida não está paralisada? Pessoas que não sonham, pessoas que não sonham, são pessoas sem expectativas. Às vezes você vai contar algo empolgado para alguém, eu que sou muito empolgado, eu chego já derramando as minhas ideias, aí a pessoa, creio que isso não vai dar certo. Mas isso tem essa questão, esse tem esse porquê, isso tem esse fim. E sabe, às vezes ela não está falando isso para te modelar no caminho, não. Ela não consegue sonhar na mesma intensidade que você. E quando você conversa com alguém sem sonho, essa pessoa, ela te desmotiva. Ela te joga para baixo. E você quer até se afastar dessa pessoa. Escute o que eu vou te dizer aqui. Sabe, pessoas que estão sem expectativa do futuro, muitas vivem no presente, presas no seu passado. Muitas pessoas que estão sem expectativa de sonhos, é porque elas vivem o presente, presas no seu passado. Mas há pessoas, sabe, que elas vivem diferente. Porque quem está preso no passado não consegue enxergar o futuro. E se você está preso nesse tempo, pensando no seu passado, o que você já conquistou, o que você deixou de conquistar, você não consegue ver um futuro à sua frente. Eu quero te chamar essa noite, sabe, que você precisa se mover e ser um sonhador. Certa feita, a Adriana e o Moisés são da nossa igreja, estavam num curso de casados, eles se depararam lá com o Douglas Gonçalves, e aí eles falaram que era aqui da igreja, porque ele já veio aqui, falaram de mim, e ele falou, o Mateus eu conheço, ele é um sonhador. E sabe, essa definição muito alegrou meu coração. Essa definição casou com o meu estilo de vida que eu estou passando este ano. Porque, como eu acabei de falar da semente, grava essa frase comigo. Os sonhos são semente das realizações. Os sonhos são semente das realizações. Meu Deus, se ela morrer em você, ela nasce em outro. Se você pegar esse lance hoje, você para de ser travado pelo passado, de almejar somente o seu presente, mas você coloca a sua visão no futuro. É algo inacreditável, porque é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Os sonhos são semente das realizações. Eu te convido desta noite a voltar a sonhar, sabe, a voltar a sentir seu coração queimar com novas expectativas, não só pela sua situação material, natural, mas muito mais pelo espiritual. Há milhares de vidas que estão sedentas esperando você apresentar o Evangelho. Há milhões de vidas esperando que eu apresente o Evangelho. E o que nós vamos fazer? Qual é a nossa expectativa? Principalmente eu quero alinhar esta noite a sua vida para os sonhos que serão realizados à sua frente. Sabe, eu vou apresentar 3 tipos de sonhos, como eu já citei aqui: sonhos materiais, sonhos naturais e sonhos espirituais. O primeiro que eu quero falar esta noite são sonhos materiais. Sabe, a nossa mente foi programada para isso. Nós nascemos e fomos instruídos nessa maneira sobre conquistar os nossos sonhos materiais. Os nossos avós
fizeram isso com os nossos pais, e os nossos pais fazem conosco. Mas não somente eles, toda a sociedade, toda a cultura que nós estamos inseridos, tudo o que nós vemos na televisão, nos filmes, sabe? Até mesmo nos nossos relacionamentos, em namorar, em casar, em comprar uma casa, tudo nós projetamos na vida material. E quando nós estamos alinhados com a vida material, você vai falar para mim: Mateus, mas você falou que temos que sonhar. E eu quero dizer para você, é errado sonhar com tudo isso? Não. Preste atenção, tudo o que eu citei aqui, é errado sonhar com a nossa vida, com bens materiais, com conquistas diárias? Não, é necessário. Mas o que nós não podemos é depositar todas as nossas forças nisso. Sabe, é entregar uma vida inteira a projetos da terra e não pensar nos projetos do céu. E nós fomos alinhados. E eu quero te explicar uma coisa: os sonhos materiais, ele tem prazo de validade. Preste atenção nisso comigo. Os sonhos materiais têm prazo de validade. Eu quero usar como exemplo o carro. Quando nós compramos um carro, ele, após um ano, você não tem a mesma expectativa de quando você gerou a compra dele. Sabe, nesse tempo de pandemia, se você comprou um carro ano passado, e esse ano você está com dificuldade, aquele seu sonho de um ano atrás, agora com dificuldade para pagar, já não é o melhor sonho, o maior sonho da sua vida. Quando o seu carro também, você está terminando de pagar ele já passou um tempo de ano, então a sua expectativa já diminui, e você começa a pensar no próximo que você precisa conquistar. Porque os sonhos materiais têm prazo de validade. Isso é algo que pode acontecer nas nossas vidas e causar algo que acontece muito dentro da nossa sociedade. Quando nós não alcançamos um sonho material no tempo que nós determinamos, muitas vezes nós se frustramos. Primeira situação que eu quero te deixar claro, que os sonhos materiais não são errados, mas se eles não estiverem alinhados com o céu, eles podem te causar frustrações. Se nós lermos a palavra de Deus em Eclesiastes 5:7, nós vamos entender outro ponto que os sonhos materiais podem nos causar. Imagine comigo, se você conseguiu comprar, atingir seu sonho, você ganhou muito dinheiro, e aí aquele carro que valia a sua primeira casa, o seu primeiro apartamento, hoje você consegue comprá-lo, porque você está numa situação melhor. Você também precisa tomar cuidado, porque muitas vezes essa conquista, se ela estiver linkada só no material, ela pode te trazer uma certa vaidade. Eclesiastes 5:7 vai dizer assim, acompanhe comigo a palavra de Deus: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, portanto tema a Deus. Se você foi programado para este mundo, está com a mente inteira neste mundo, você corre um risco de não alcançar e se tornar uma frustração, de você alcançar um sonho e ele se tornar vaidade, porque você não está temendo a Deus. E o 5:10 vai trazer para nós uma terceira situação. Eclesiastes 5:10 vai dizer assim: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. A terceira colocação que eu quero dizer aqui para você é que sonhos materiais não trazem satisfação total. E isso pode causar depressão em nossas vidas. Então, sonhos materiais, se eles não estiverem alinhados com os céus, ele pode causar frustração, ele pode causar vaidade, ele pode causar em nós
depressão. Tudo que nós buscamos, não realizamos, ou realizamos sem um propósito certo, pode causar para nós uma depressão. Tiago 4:3, esse versículo é bem conhecido e ele vai dizer: pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres. A palavra de Deus, ela é clara, e eu estou aqui dimensionando como os nossos sonhos devem ser alinhados com os céus. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem nos próprios prazeres. Finalize esses sonhos materiais comigo. Você deve sonhar, você deve buscá-los. Você foi programado para isso. Mas cuidado, para que ele não torne na sua vida uma frustração. Cuidado para que ele não torne na sua vida uma vaidade. Cuidado para que se por alguma situação também, ele se torne em você uma depressão. E essa depressão, eu vou linkar ela já com os sonhos naturais. Porque os sonhos naturais, e esse é o segundo tópico da noite, os sonhos naturais, esse é comum para todos nós. Nós temos afeto, sensibilidade pelo próximo. Quando acontece um desastre natural, nós também lembramos da ajuda ao próximo. Naturalmente, e quando eu passava essa mensagem hoje, algo me veio ao coração. Falou: Mateus, nem todo mundo ama o próximo a ponto de sonhar naturalmente com ele. Eu me perguntei isso, porque eu estava pensando na situação de Brumadinho, estava pensando, na arrecadação do quilo que aconteceu hoje aqui, para nós ajudarmos famílias da nossa comunidade, da igreja e também da nossa cidade. Mas é interessante que muitas vezes a pessoa rouba, e o que ela pega de outro, ela está destinando a outra pessoa. Ela rouba de um lugar, sabe, para presentear outra pessoa, para ela conseguir uma conquista pessoal, para ela às vezes dar para um namoro, para um casamento. Então, independente, naturalmente, nós gostamos de sonhar com o bem de outras pessoas. Nós amamos sonhar com o bem de outras pessoas. A maioria pensa que esses sonhos naturais, eles acontecem quando nós temos condições. E eu quero dizer para você que não tem a ver com dinheiro. Os sonhos naturais e nem o material nada tem a ver com dinheiro. Se você pensar que vários jogadores, músicos, eles conquistam o dinheiro, só que eles não ficam satisfeitos totalmente. Por isso que eu falei da depressão. Sabe, ele tem um sonho, isso se desenvolve naturalmente na vida dele, ele está ajudando um monte de gente, só que muitas vezes ele não consegue atingir o ápice do seu contentamento. E nos sonhos naturais nós ajudamos pessoas, mas não tem a ver com dinheiro. Pessoas que têm dinheiro abençoam vidas, fazem muito, e muitos músicos, por exemplo, morrem em drogas, procurando seus prazeres da carne, que são insaciáveis. Mas eu quero te trazer aqui a pensar, sabe, talvez você já disse assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu iria ajudar esta missão, eu iria ajudar essa igreja, eu iria ajudar este parente meu. Talvez você já pensou tudo isso, sabe por quê? Isso é algo natural que está dentro de você. Você e eu, nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós temos as características do Pai colocadas em nós. A questão é que nós decidimos manifestar mais a natureza da terra do que a natureza do céu.
O dia que nós aprendermos a colocar a natureza do céu e ela subjugar a natureza da terra, meu Deus, nós nunca mais ficaremos presos às situações deste mundo. É uma questão que já está em nós. Os sonhos naturais foram colocados por Deus para agir em nós. Por isso que quando nós realizamos, quando nós levamos uma cesta básica como nós fizemos hoje, você sente o amor de Deus naquela situação, naquela ação. Independente se você tem um bom relacionamento com Deus ou não. E Provérbios 14:31 vai dizer para nós, Provérbios 14:31. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. Sabe, é uma questão natural. Essa está dentro da nossa genética. Foi colocado por Deus. E o tanto que Ele nos amou e que Ele se entregou por nós, nós às vezes sentimos esse desejo, está na nossa natureza. Muitas vezes nós manifestamos ela e nós se compadecemos do pobre, honrando aquele que nos honrou primeiro. E isso é porque o pai sempre tem os melhores sonhos para os filhos. Sabe, os sonhos que você tem, que é dos céus, eles são muito melhores que os sonhos da terra. Nós precisamos voltar a sonhar com pessoas sendo restauradas, com pessoas sendo resgatadas, com o amor de Jesus Cristo alcançando os corações. Nunca deixe de sonhar. Às vezes ficou natural porque você está na igreja todas as semanas, porque você está na igreja 10 a 20 anos, mas não deixe de sonhar. Não deixe que fique apenas no natural. Sabe, anota isso. Todo sonho natural é para concretizar o sobrenatural de Deus na terra. Eu vou repetir para você. Eu estou quase pulando daqui, eu vou ficar louco, Carlinhos. Meu Deus. Os sonhos naturais são para concretizar o sobrenatural de Deus na terra. Se você pegar essa visão de sonhos, você já saiu do material, que você foi programado para viver lá. Você trouxe para o natural. E o natural, ele vai realizar o sobrenatural de Deus na terra. E eu vou partir para o terceiro sonho, que você precisa se alinhar esta noite. O terceiro sonho que eu quero apresentar para você são os sonhos espirituais. Sonhos espirituais, ou para quem me conhece, né, sonhos eternos. Tudo que tem eternidade é muito bom. Quando Paulo está orando ali em Efésios 3:20, ele diz que o Pai é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E sabe, eu quero que você entenda isso comigo, porque Paulo fala infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A nossa mente, o nosso pensamento, ela é finita, ela é limitada. Mas quando nós adentramos o mundo espiritual, nós podemos acessar o nosso Deus. E o nosso Deus, ele é infinito. Paulo estava dizendo, se você sonhar os sonhos de Deus, não tem tamanho, não tem barreiras, não tem prazo de validade, não tem frustração. Ele é infinito, porque Deus é infinito. Pense nisso. Essa infinitude de Deus, ela vai sendo gerada em nós, ela acontece em nós. Sabe, se nós entendermos que nós precisamos estudar a palavra, que ela é útil para a correção, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você entende isso, sabe, você se dedica a conhecer a palavra de Deus, você se dedica à oração e ao jejum.
E você se alimentando, você começa a levar a sua mente a não se mover só pelas coisas finitas, mas se mover por coisas infinitas e eternas. Esse é o alinhamento que nós estamos fazendo aqui essa noite. Os sonhos espirituais, eles são gerados em Deus, e eles acontecem do céu para a terra. Quando a nossa mente não conhece da Bíblia, não ora, não jejua, não conhece as coisas de Deus, os nossos sonhos ficam superficiais, ficam naturais, ficam materiais, mas não alcançam o sobrenatural. E eu quero te levar para esta outra dimensão, porque os sonhos da terra, eles são passageiros, mas os sonhos, meu Deus, os sonhos dos céus são eternos. Os sonhos dos céus são eternos. Esse alinhamento, ele é muito necessário. 2 Coríntios 4,18 vai dizer que nós, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas vivemos pelas que não se veem. Porque o que vemos é passageiro. Mas aquilo que nós vemos, não vemos, mas acreditamos, é eterno. Cara, os sonhos espirituais são eternos. Você não está vendo, você não consegue dimensionar o tamanho, mas a hora que você acessa, faz um link direto lá com Deus, Ele te solta algo novo na sua memória, no seu coração, e você alinha com a terra e começa a se mover pelaquilo que você não está vendo, mas o que era já foi, mas o que é também já foi. E aí você se move pelo o que você está vendo, porque a sua fé te leva a romper as barreiras, as suas limitações, e você age pelo infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Sonhos, grave isso na sua memória. Sonhos materiais podem te frustrar. Sonhos naturais podem acontecer. Já os sonhos espirituais, com certeza vai se realizar. Os sonhos materiais podem te frustrar. Os sonhos naturais podem acontecer. Agora, os sonhos espirituais, com certeza, vão se realizar. Esta é o alinhamento. Este é o alinhamento. Escute isso. Sonhe no espiritual. Desenvolva no natural. Realize no material. Se você entender isso esta noite, meu Deus, a pandemia pode durar mais 6 meses, 1 ano, tem um monte de gente falando, misericórdia, Mateus, misericórdia, eu quero estar aqui para viver os sonhos de Deus na terra, eu não estou preocupado com o tempo que vai durar a pandemia, porque não tem a ver com o tempo cronológico, tem a ver com o tempo kairos. Meu Deus, presta atenção comigo aqui, alinha isso essa noite. Viva e sonhe no espiritual. Desenvolva ele no seu dia a dia, no seu natural. E realize ele no material. Você foi programado para viver pelo 1, 2, 3. Material, sobrar um pouquinho, natural. E muito lá, se acontecer, viver um sonho espiritual, porque é para poucos na terra. Mas eu quero te trazer à memória que Deus, Ele tem sonhos maiores, pensamentos infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então o que Ele traz para nós essa noite é para nós vivermos o espiritual, reprogramar a nossa mente no 3, 2, 1. Alinha isso comigo. 1 agora vira o espiritual, que era o 3. O 2 é o natural. E o 1 é o material. Viva de cima, do céu, da sua pátria, para o seu bairro, a terra. Meu Deus, se você entender isso, nada mais vai te parar.
Você vai sair do natural e vai viver dentro do espiritual. Seus olhos não estão vendo, mas já está acontecendo, como diz 2 Coríntios 4:18. Viva pela eternidade. Os sonhos eternos sempre se realizarão. O nosso maior exemplo, que os sonhos espirituais sempre se realizam, é de Jesus Cristo. Sabe, o sonho começou lá com José, quando o anjo apareceu. Talvez José não acreditava na dimensão, talvez ele não entendeu a dimensão naquele momento, mas o que estava sendo gerado dele era dos céus e poderia parecer impossível, improvável, mas não, era dos céus, e quando é dos céus se cumpre na terra. José sonhou e Jesus veio. E Jesus também, ele sempre viveu na terra sonhando com a eternidade. Por isso, nunca as paixões do mundo dominaram a sua vida. Jesus viveu do céu para a terra. O maior exemplo, a identidade de Cristo que nós carregamos é viver do céu para a terra. É da eternidade, meu Deus, para a terra. Jesus estava ali, e sabe, ele queria viver os sonhos de Deus. Lucas 22, 42 a 43. Naquele momento, quando Jesus orava, ele estava no monte das oliveiras, e ele orava, disse no 42, Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, porque o sonho era dos céus, e mesmo se ele pensasse, mesmo que acontecesse algo, os céus estavam ali, o batalhão dizendo para ele, vai se realizar. Os sonhos de Deus vai se realizar. Ele desejava, e mesmo que a carne sentisse uma leve fraqueza, ele não olhou para trás, porque ele não estava preso no passado, mas ele vive pelo futuro e pela eternidade. Essa é a vida de um verdadeiro cristão. Sonhar como Jesus sonhou, realizando os sonhos de Deus na terra. Mesmo que o material tente nos parar, mesmo que o natural nos deixe estagnado, vale a pena servir à vontade do seu Criador. Vale a pena entregar tudo. Os sonhos de Deus não era a morte de Jesus, não. Os sonhos de Deus era a eternidade para todos os seus filhos. O que vamos viver daqui para frente? Após 3 dias, Jesus ressuscitou e Ele vive para todo sempre. E esse é o sonho de Deus, que se você está com seus sonhos mortos aí na sua casa, se você está vivendo uma vida morna, uma vida parada, eu quero te dizer para você que Jesus quer ressuscitar você essa noite e quer fazer você sonhar de novo. Quer renovar os seus sonhos, quer restaurar a sua visão. Eu quero te chamar esta noite para conhecer os sonhos de Deus. O Pai criou a terra, sabe tudo o que Ele faz na terra, é o tempo de restauração, para nós desfrutarmos de uma eternidade no novos céus e na nova terra. Eu e você estamos dentro desse processo. Porque nós ficamos em dúvida da pandemia? Porque nós estamos buscando, em primeiro lugar, as nossas vontades materiais e não estamos alinhados com sonhos espirituais. É por isso que nós ficamos em dúvida, que nós tememos, que nós vivemos com medo. Nós precisamos tirar esta programação que nós fomos conduzidos até hoje, para realizar tudo no material, um pouco no natural e quando der, no espiritual. Jesus foi diferente. Jesus
foi diferente. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui e eu vou encerrar. Jesus foi diferente. Preste atenção comigo, até vocês que estão subindo, preste atenção nisso. Jesus entregou tudo no espiritual e adquiriu o governo no material. Se você entregar tudo no espiritual, você vai compreender e governar tudo dentro do material. Que tipo de igreja seremos após a pandemia? Como as pessoas vão olhar para nós? Como as pessoas vão olhar para nós? Como elas vão nos julgar, sendo a igreja de Cristo na terra? Deus não tem prazer nos que retrocedem. Faça como Jesus, que não seja feita a nossa vontade, mas sempre a vontade de Deus. Sabe, busque em primeiro lugar os sonhos espirituais, porque aí os naturais e os materiais sempre serão acrescentados. Eu quero ler um último versículo para você, para mim te instruir através da palavra de Deus, para que você viva diariamente essa busca pelos sonhos espirituais e não se limite mais a viver pelo natural ou pelo material. Eu quero que você alimente a sua mente todos os dias de maneira diferente. Eu quero ler Efésios 4. Eu iria ler o 8, Damares, mas coloco o 7 para mim também, porque muitas pessoas estão vivendo sem paz neste tempo. E as pessoas que estão ao meu redor muitas vezes me questionam, que todo dia você está alegre, está motivado. É porque eu tenho encontrado a paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus vai dizer no 7, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, de nós, em Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos, Paulo escreve finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Sabe, eu comecei falando que os sonhos que se realizam na terra. E eu disse que sonhos são os nossos pensamentos, as imagens que nós trazemos à nossa mente. E o que a palavra de Deus vem nos instruir aqui, que tudo o que é de boa fama, tudo o que há virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você tem pensado todos os dias? Quais são os tipos de notícia que acompanham a sua vida? Que tipo de cenário você foi colocado? Como está a sua expectativa para os próximos 6 meses, para os próximos 1 ano? A história está sofrendo um tempo de Deus. E como você vai continuar realizando os sonhos de Deus na terra? Sabe, eu quero orar por você, para que Deus restaure todos os sonhos que foram roubados da sua vida. Eu quero deixar uma última frase, que o pastor Josué Gonçalves um dia citou e eu li,
Quem conhece um Deus grande não pode sonhar pequeno. Sabe, que esta noite você seja um sonhador, que você rompa com as suas limitações, que você não viva mais preso no passado. Sim, mas você olhe e viva pela eternidade. Há 3 situações. Você pode viver pelo material, você pode viver pelo natural, mas há pessoas que já estão vivendo totalmente dentro do espiritual. Qual vai ser a razão da sua vida? O que o Cronos te vende, ou que o Kairos já escreveu antes da fundação do mundo? Você tem uma história linda para viver, e acredite, todos os seus sonhos alinhados com os céus serão realizados. Sabe, o que você acha que é bom material não é o suficiente, porque aquele que tem os verdadeiros sonhos, ele nos projetou infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, essa noite, abre o seu coração. Você já abriu até aqui, mas abra para receber uma semente nova, para que sonhos novos sejam gerados na sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu Deus, a tua igreja, meu Pai, a tua igreja está se alinhando com os céus nessa noite. Há algo especial para nós vivermos nesse tempo. Sim, nós nascemos para este tempo. Nós acreditamos que estamos dentro do tempo certo e nada está fora do teu controle. Meu Deus, nos ajude a caminhar, não pelaquilo que estamos vendo, mas almejar o que não vemos e aquilo que nós acreditamos pela fé em Cristo Jesus. Meu Deus, o Senhor, Jesus, você cumpriu, meu Deus, você cumpriu os planos do Pai na terra, e nos ajude a sonhar e desenvolver os planos do céu na terra. Meu Deus, abre uma conexão direta com o teu povo. Meu Deus, abre uma direção, abre uma conexão para que eles possam se alinhar com os céus. Não nos deixe, meu Pai, voltar para trás. Não nos deixe duvidar neste tempo, mas nos coloque no futuro. Coloque a nossa mente naquilo que já está escrito dentro da eternidade. Que cada membro, que cada um que está assistindo esta pregação sinta a sua importância no reino de Deus. Sinta, meu Pai, agora no seu coração, onde é o propósito da sua vida. Meu Deus, alinhe, meu Pai, alinhe o nosso pensamento, o nosso coração. Tira nós de uma vida finita e nos coloque dentro do infinito. Meu Deus, nos leva, meu Pai, a sonhar. Nos leva a sonhar, meu Pai, da nova semente. Mas, Pai, que elas morram dentro de nós e elas frutifiquem dentro de nós. Não nos deixa, meu Pai, matar a semente e deixar ela, meu Pai, para que outras pessoas realizem. Não, aquilo que o Senhor sonhou para nós, nos ajude a entregar tudo. Nos ajude a entregar tudo no espiritual, para nós governarmos com Cristo no material e no natural. Meu Deus, este é o sonho da tua igreja esta noite. É a palavra que o Senhor nos deu. Por isso eu sei que ela vai se cumprir em nosso tempo. Espírito Santo, obrigado.